Verstappen ultrapassou Piastri na primeira reta sem DRS, liderou toda a corrida que teve apenas 15 voltas e venceu as McLarens. Bom dia para quem acordou cedo nesse sábado. E aqui também nós acordamos cedo e transmitimos a corrida sprint com apenas 15 voltas com um pouco de sono, até porque a corrida deu sono. Mas padrão na telemetria, vamos entender um pouquinho do que aconteceu, do pouco que aconteceu. Verstappen ultrapassou o Piastri logo na primeira reta, pessoal, sem DRS ainda na primeira volta. O que, para quem assistiu nossos vídeos de análise da qualificação e do treino, sabia que isso poderia acontecer, pois a Red Bull configurou seu carro para muita velocidade. Então, mesmo sem DRS, o Verstappen conseguiu ultrapassar o Piastri. E o Piastri ficou 14 voltas atrás e no DRS do Verstappen. E mesmo com o DRS, a diferença de velocidade era de apenas 15 por hora, não o suficiente para alcançar o Verstappen nem colocar de lado. Algumas vezes, Piastri conseguia alcançar, ficar meio carro atrás do Verstappen. Ameaçava colocar de lado, mas aí o Verstappen, num simples movimento, conseguia se defender. Aqui é o momento da abertura do DRS, na reta ainda no primeiro setor. Aqui é no comecinho da reta, logo após a abertura do DRS. Veja que mesmo o Piastri a 3 décimos ali do Verstappen, normalmente o Piastri abriu o DRS a meio segundo atrás do Verstappen, ou a 4 décimos. O melhor que ele conseguiu foi abrir o DRS atrás do Verstappen a 3 décimos de distância. 3 décimos aqui dava mais ou menos um carro e meio, que é essa distância que vocês estão vendo. E esse foi o melhor momento de melhor aproximação que o Piastri conseguiu, na volta número 11, chegando 1 décimo e meio atrás do Verstappen. Ele ameaçou o Verstappen, mas o Verstappen facilmente se defendeu. Ah, detalhe, aquele lá atrás é o Leclerc. Pois é, na primeira volta, além do Verstappen ter ultrapassado o Piastri, porque a McLaren não tem velocidade, o Leclerc também ultrapassou o Norris ali e obteve a terceira colocação, uma linda ultrapassagem por fora, freando mais tarde. E a corrida terminou basicamente assim. Atenção para o resultado, que foi bem interessante. E detalhe, o Verstappen ainda utilizou pneus médios usados, e as duas McLaren novos. Foi muito claro que o Verstappen estava segurando o ritmo da McLaren. Ficou muito claro também que a McLaren tem um excelente ritmo de corrida, mas não o suficiente para atacar o Verstappen, mesmo com pneus usados. E a Ferrari ficou muito para trás. Ocon em quinto lugar, olha o Ocon, cara, impressionante. Sainz em sexto, Berman em sétimo. E aí, pessoal, do oitavo colocado para baixo, todo mundo ganhou uma posição, porque o Gasly, que estava em oitavo colocado, acabou não correndo, ele ficou no pit stop. Ele até foi para a pista, completou algumas voltinhas, mas depois se recolheu. Gasly teve problemas severos no seu carro após a qualificação de ontem. Então, Bortoleto em nono, o Bortoleto conseguiu se segurar muito bem na nona colocação, sofrendo pressão constantemente do Liam Lawson, mas conseguiu se defender bastante. Tsunoda, Russell, Stroll, Alonso, Hamilton ganhou 3 posições, na verdade 2, né? Hamilton ultrapassou o Hülkenberg e o Antonelli. Hamilton ganhou ali 3 posições, conseguiu fazer algumas ultrapassagens, porém ao longo da corrida ele reclamou que ele estava sem aderência nos pneus. O Hülkenberg na 18ª colocação. Foi uma corrida um tanto quanto chatinha, porque na corrida sprint e na qualificação sprint, os pilotos não forçam, não são agressivos, eles poupam os carros, porque corrida sprint e qualificação sprint não conta para a estatística, é apenas um show para os pagantes que ali estão. Então é muito comum que as corridas sprints são mais simples. Ao final da corrida, em entrevista do Max Verstappen, ele falou que a estratégia ficou muito boa e a única oportunidade real que ele teve contra a McLaren, ou que ele teria, ele aproveitou. Então ele está muito feliz em ter ultrapassado o Piastri logo na primeira volta. Ele também não podia se dar ao luxo de cometer erros. Ele teve um pequeno errinho na última curva e mesmo assim conseguiu se manter na frente. E ele finaliza a entrevista dizendo que para manter os carros mais rápidos atrás de você, você tem que pilotar além do limite que é possível. Foram 15 voltas com ritmo de qualificação, finalizou Max Verstappen. Cara, forte, hein? Forte demais, hein? Interessantíssima essa entrevista dele. Agora, o Piastri falou que ele tentou o melhor, serpentear pelas retas, carregar a bateria, mas nunca ele teve velocidade suficiente. Tá frustrado porque não conseguiu ultrapassar, mas tá feliz pelo resultado. E pra corrida oficial de domingo, o tempo vai estar bem ruim, o que significa que ter bastante asa, bastante downforce, diferente da Red Bull, vai ser bom pra corrida. Mas ele também não quer repetir o que ele vivenciou atrás do Max Verstappen. Meus amigos, Max Verstappen acaba com o psicológico dos pilotos. Que é isso? E o Lando Norris, que chegou em terceiro colocado, ficou ali metade da corrida atrás do Piastri, também não conseguindo atacar. Falou que não teve muita coisa na corrida. Só foi divertido na largada, onde ele foi ultrapassado pelo Leclerc e depois ele conseguiu reultrapassar o Leclerc com facilidade. E que talvez ele pudesse ter se posicionado melhor contra o Verstappen lá na largada. Mas foi uma boa corrida. E ele confessa, a Red Bull tá muito rápida na reta. A McLaren vai ter que reavaliar a configuração do carro. Prestaram atenção o que acabou de acontecer aqui na McLaren? Essa divergência? Piastri não quer mexer na configuração, o Norris quer mexer na configuração do carro para a corrida. Vai ser interessante acompanhar, meus amigos! E estaremos ao vivo aqui daqui a pouco, 11 horas da manhã, horário de Brasília, acompanhando a oficial qualificação. Espero você!